Capítulo 11. Como aumentar a unção. Há uma unção sobre nós, que reconheçamos que não, se formos chamados a algum cargo ou ministério. Independentemente do cargo que ocupamos e daquilo que somos chamados para fazer, podemos fazer nossa própria parte em determinado grau da nossa unção. Podemos preparar-nos para essa unção, se ela não vem sobre nós. É porque não nos preparamos. Além disso, a unção pode ser aumentada. Podemos aumentar a unção mediante o estudo da palavra e ficar em um espírito de oração. Podemos diminuir a unção ao negligenciarmos o estudo e a oração. O obreiro que não estuda, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, passará por vergonha, porque as pessoas não deixarão de perceber o fato, e o obreiro perderá a unção, ou a unção não se manifestará. No entanto, se cumprirmos a nossa parte, não acontecerá dessa forma. Se estudamos e oramos, virá a unção no momento em que, pela fé, nos colocamos em pé e pomos as mãos à obra. Quando eu pregava debaixo daquela unção para a pregação, na maioria das vezes precisava começar pela fé, sem nada sentir de específico. Mas aquela unção nunca deixou de vir sobre mim para pregar. E às vezes ela continua depois. E nós desfrutamos dela. Louvado seja Deus! É necessário perceber que quem ocupa o cargo do profeta, do pastor, do evangelista, ou qualquer outro cargo, pode ter mais unção ou menos. Acho que fica bem óbvio que, enquanto escutamos pastores diferentes, às vezes tem mais unção do que em outras ocasiões. Às vezes, os mestres têm mais unção para ensinar do que outras ocasiões. Os profetas têm mais unção em algumas ocasiões do que em outras. Nos tempos antigos, do Antigo Testamento, o Espírito Santo vinha sobre 3 tipos de pessoas: o profeta, o sacerdote e o rei, para capacitá-los a funcionar nos seus respectivos cargos. Mas o Espírito Santo não estava dentro de nenhum deles durante aquela dispensação, da mesma maneira que ele está na nossa. Você sabia que Davi, além de ter sido ungido rei de Israel, também era profeta? A unção do profeta estava sobre ele. Você se lembra daqueles 2 profetas do Antigo Testamento, Elias e seu sucessor, Eliseu? Eliseu pediu e recebeu uma porção dobrada da unção de Elias. Isso não significa que existe 2 Espíritos Santos. Existe um só. Aquilo que Eliseu chamou de porção dobrada seria uma dupla medida da unção para ocupar o mesmo cargo. Semelhante medida de unção não estaria disponível para quem não era chamado para ocupar aquele cargo. Não precisariam dela. Quem, por exemplo, foi chamado para ser pastor, não precisa da unção do profeta. Eliseu, porém, foi chamado para o cargo de profeta. Como obter o manto? Quando eu estava entre os batistas, não se ouvia falar muita coisa sobre a respeito do manto que caía sobre as pessoas. Acho que o manto não estava sobre muitos entre nós. Quando, porém, passei para os círculos do evangelho pleno, ouvi falar bastante a respeito, porque eles sabiam muito mais a respeito da unção. Posso informar os pregadores como conseguir o manto de qualquer ministério que desejarem, porque as respostas estão visíveis bem aqui
na história de Elias e Eliseu. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, está escrito: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou o seu manto sobre ele. Esse manto era, na realidade, um símbolo daquele cargo específico. Representava a unção do Espírito Santo. Indicava que o Espírito Santo viria sobre Eliseu. Mas não era a própria unção. Simbolizava o Espírito Santo e o poder de Deus. O manto envolvera o indivíduo que ministrara sobre a unção que acompanha seu cargo ou chamada da parte de Deus. Às vezes, no ministério, quando a unção vem sobre mim, parece que um manto desce sobre mim. Parece que estou vestido um manto, um casaco, quando na realidade não estou. Mas o poder de Deus, a unção me envolve tanto que me sinto vestido assim. 1 Reis, capítulo 19, versículo 20, está escrito: Então desceu Eliseu, os bois, correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu-lhe: Vai e volta, pois já sabes o que fiz contigo. Elias estava dizendo: Volte então, e esqueça-se do assunto. Em outras palavras, se você pretende dar prioridade às outras coisas, por mais legítimas que sejam, você não irá dar a plenitude da unção divina. Eliseu não voltou para despedir-se com beijos de seus pais. Pegou uma junta de bois, sacrificou-os, assou e deu ao povo por alimento. No verso 21 diz: Então se dispôs e seguiu a Elias e o servia. 2 Reis, capítulo 2, versículo 1 ao 2 está escrito: Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gigal em companhia de Eliseu. Disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: Tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Note como Eliseu seguiu a Elias bem de perto. Elias até mesmo procurou persuadi-lo a ficar para trás. Acho que às vezes o Senhor experimenta as pessoas deliberadamente. Através de Elias, ele experimentou Eliseu. Queria comprovar que Eliseu tinha o caráter certo antes de derramar sobre ele essa unção. Eliseu respondeu: Tão certo como vive o Senhor, não te deixarei. Finalmente, Eliseu chegou ao ponto de ter o direito de obter aquilo que queria. Elias disse: Pede-me o que queres que eu faça, antes que seja tomado de ti. E Eliseu respondeu: Peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. O sentido dessas palavras é que ele queria uma dupla medida daquela unção para ocupar o cargo de profeta. Deus unge os homens e mulheres para ocupar determinados cargos, e alguns podem receber mais unção do que outros. Elias disse: Dura coisa me pediste. Todavia, se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. 2 Reis, capítulo 2, versículo 11 ao 13. Indo eles, andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo os separou um do outro.
E Elias subiu ao redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-lhes em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Eliseu permaneceu firme perto de Elias, e estava com Elias quando este foi levado para o céu. Note que antes que Eliseu pegava o manto de Elias, despiu suas próprias vestes e as rasgou no meio. Então pegou do chão aquele manto e o vestiu, porque aquele manto cobria a totalidade da pessoa. Continuando a leitura do Antigo Testamento, descobrimos que o manto que usualmente vestia era a pele de um animal. Lá no Novo Testamento, há uma descrição de João Batista e sua maneira de vestir-se. Suas vestes eram feitas de pelos de camelo, ou seja, usava um desses mantos de pele de animal. A história de Eliseu, nos 2 versículos que seguem, em 2 Reis, capítulo 2, versículo 14 ao 15, está escrito: tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para uma banda e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os discípulos dos profetas que estavam defronte em Jericó, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Não foi o manto, o casaco peludo, por si só, que dividiu as águas. Se fosse assim, todos poderiam ter dividido as águas, pois todos usavam mantos de pele. Foi a unção que realizou a obra. E foi por isso que os discípulos dos profetas disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Assim, Eliseu realmente viu Elias subindo para o céu e realmente obteve uma dupla medida da unção para ocupar o cargo de profeta. É só ler o relato bíblico do ministério dele para ver que está registrado que ele operou 2 vezes mais milagres do que Elias. Ao estudarmos a história dele, aprendemos algo a respeito de obter a unção. Eliseu ficou sempre junto de Elias, nunca deixou o profeta fora de sua vista. Seguiu de perto. O mesmo Espírito acabou ficando com ele. Veja bem, aquela mesma unção ou aquele mesmo Espírito virá através da associação, do ambiente e da influência. Você já notou que aqueles que trabalham em estreita conexão comigo têm sobre ele a mesma unção que paira sobre mim? Há, na realidade, algumas unções em alguns ministérios que me deixaram. Nem sequer as tenho mais. Meus obreiros as receberam. É a pura verdade, mas é assim que se recebe as unções. O manto de Smith Wigglesworth. Frequentemente, quando algum grande obreiro de Deus, homem ou mulher, sai do cenário, assim como foi o caso de Elias, ouvimos os pregadores dizer: quem sabe sobre quem cairá o seu manto? Todos nós temos ouvido semelhante comentário, mas não é por termos ouvido dizer e repetir tais palavras que devemos considerá-las certas. Uma coisa não fica sendo verdadeira simplesmente porque pensávamos que o era. Quero que você perceba, nesse assunto,
algo que ameaça impedi-lo de recebê-lo as bênçãos de Deus, que Deus deseja que você possua. Em 1947, peguei na mão uma revista religiosa e li que Smith Wigglesworth partira para ficar com o Senhor aos 87 anos de idade. Senti uma grande perda. Lembro-me que entrei na minha igreja e fiquei prostrado no altar. Não conhecia o homem pessoalmente, mas tinha lido constantemente a respeito dele, ao ponto de literalmente desgastar os livros dele, até algo da parte dele pegar em mim. Sentimos um vazio, um vácuo, quando parte um homem daquela qualidade, um homem que ressuscitou dentre os mortos 23 pessoas durante o seu ministério. As pessoas perguntavam sobre quem mesmo cairá o seu manto. Na minha ignorância, eu também pensava que o manto é a unção que caíra por acaso sobre alguém. Mas a verdade não é essa. O manto simboliza a unção. Além disso, não fica decretado que o manto cairá sobre algum indivíduo específico. E não cai mesmo. Nem sequer é assim que o manto chega a nós. Como, pois, Eliseu percebeu o manto de Elias e uma porção dobrada da unção do profeta? Seguia Elias bem de perto. Conforme já notamos, recebemos a mesma unção mediante a associação, o ambiente e a influência. Sem dúvida, seremos guiados pelo Senhor para seguirmos certos ministérios. Mas há certas coisas a respeito das quais os pastores devem ser precavidos. Estou no meu 49º ano de ministério. A gente acaba descobrindo algumas coisas em 49 anos. Se você vai seguir alguém, verifique se ele está seguindo o Senhor. Se ele ficar um pouco por fora, só um pouquinho, não siga aquilo. Aprenda dele a fé, mas não siga demasiadamente de perto. Lembre-se dessas 3 coisas. Primeiro, tenha a vocação de Deus na sua vida. Segundo, siga o Senhor Jesus. Ele é o cabeça da igreja, ficando muitíssimo perto dele. Terceiro, se você quiser ter o mesmo tipo de ministério que outras pessoas têm, siga bem de perto aquele ministério. Se você tem no coração o desejo desse ministério, usualmente é porque Deus colocou ali esse desejo. Mas aquele manto não cairá sobre você automaticamente como cerejas maduras de uma árvore. Nos tempos da organização, a Voz da Cura, que teve seu apogeu durante o grande reavivamento de cura divina, fiquei em alguns desses ministérios. Deus me enviou a alguns pastores a fim de lhes dizer que não devia fazer certas coisas, mas foram adiante e as fizeram mesmo. Começaram a seguir certa pessoa e depois essa pessoa ficou fora da vontade de Deus e vi os seguidores errar da mesma maneira. Vi que assim aconteceu com vários obreiros. Alguns deles morreram com exatamente a mesma idade que morreu o homem que estavam seguindo. Isso porque os seguiam demasiadamente de perto. Você poderia aprender alguma coisa daquilo que lhes aconteceu. O cara é semelhante àquilo que ouviu. Papai Nelson dizer, ele era fundador da Faculdade de Teologia das Assembleias de Deus no Sudoeste. Estava falando assim na primavera antes de voltar ao lar para estar com o Senhor. Morreu no outono de 1942, aos 74 anos de idade. Papai Nelson estava falando a respeito de John Alexander Doyle, um pastor congregacional que tinha um ministério de cura divina muito tempo antes de nós. Doyle recebeu uma revelação da cura divina.
tendo por base Atos capítulo 10, versículo 38, enquanto estava pastoreando na Austrália. Posteriormente, foi aos Estados Unidos e fixou residência em Chicago. Fundou o Ogilvy, estado de Illinois, como cidade cristã. Gordon Lindes nasceu ali. Doyle impôs as mãos sobre Gordon quando este ainda era nenê. O irmão Lindes, que foi o líder da Voz da Cura Divina, é que fundou o Cristo para as Nações. Obteve alguns exemplares da publicação de Doyle, Páginas de Cura, e publicou alguns dos seus sermões. O irmão Lindes também escreveu a biografia notável de Doyle. O incidente que Papai Nelson relatou a respeito de Doyle forçosamente ocorreu antes de 1907, pois foi em 1907 que Doyle morreu aos 60 anos de idade. Papai Nelson ainda era um pastor batista na ocasião de contar a história. Ele mesmo não recebeu o batismo do Espírito Santo, a não ser em 1921, quando então entrou no ministério de cura. Papai Nelson disse: "Vi Doyle na presença de 6 de nós, ministros denominacionais, e de 5 médicos. Os médicos tinham trazido uma mulher que tinha um tumor maligno no lado do rosto. Parecia uma berinjela gigante, arroxeada, azulada, e crescia dentro da boca e cobria a totalidade da face. Era quase do tamanho da sua cabeça. Os médicos não poderiam aplicar nenhum tratamento, porque era grande demais. Naqueles dias, o remédio que teriam aplicado era venenoso, e a mulher poderia ter absorvido uma quantidade demasiada de veneno. Vi Doyle na presença dos 6 ministros denominacionais e dos 5 médicos agarrar aquele tumor maligno e dizer: em nome do Senhor Jesus Cristo, e arrancá-lo do rosto dela. E disseram: é pele de neném, é pele que acaba de nascer na totalidade do rosto dela. Depois Papai Nelson acrescentou: podemos seguir o exemplo da fé de Doyle, que Doyle nos deu, mas não devemos seguir a sua doutrina. Nos seus anos finais, Doyle tinha ficado fora da vontade de Deus. Alguns perguntaram: é possível estar errado na doutrina e forte na fé? Certamente. Assim temos visto na vida de Doyle e de outras pessoas. É necessário conscientizar-se de que uma pessoa pode estar certa no coração e errada na cabeça. É por isso que devemos tomar cuidado no tocante a quem seguimos, especialmente no ministério. Um jovem que segue bem de perto o outro homem cometerá os mesmos enganos dos quais se enveredou o homem mais velho. Que aprenda alguma coisa da parte dele, se puder, mas conforme disse Papai Nelson, podemos seguir seu exemplo de fé, mas não devemos seguir a sua doutrina. Mais de uma vez vi pessoas em ministérios maravilhosos e legítimos ficarem fora dos trilhos, e vi a mesma coisa acontecer no cargo pastoral. Sabe-se, é lógico, que há aqueles que sempre comentam alguém que fracassou. Gosto de seguir quem não fracassou. Louvado seja Deus. Alguém sabendo que cremos na cura divina vai dizer: ora, o irmão fulano tinha um ministério de cura e ele morreu jovem. E depois o irmão Beltrano morreu também. Sempre respondo: não sei por que morreu. Não é esse o meu problema, nem da minha conta. Não sou o seu senhor e chefe. O assunto é com ele e o Senhor. Não estou seguindo a ele. Afinal de contas, estou seguindo ao Senhor. Se eu quisesse seguir o exemplo de alguém,
escolheria Smith Wigglesworth. Viveu a totalidade dos seus dias, louvado seja Deus, e morreu sem enfermidade aos 87 anos de idade. Outro exemplo excelente foi um pastor que era batista, até ser batizado no Espírito Santo, falar em outras línguas e pregar a cura divina. Tinha ouvido vários boatos a respeito da morte dele, mas depois visitei a filha dele, que estava realizando campanhas de reavivamento nos estados onde morava. Acabei descobrindo que quando esse cavaleiro tinha 93 anos, avisou certa manhã, durante o café da manhã, já está na hora de eu voltar para casa. A filha e a esposa, que era bastante mais jovem do que ele, tiraram a conclusão que de certo ele estava ficando sênior e que não sabia que já estava em casa. A filha dele me contou: mamãe e eu acabamos de lavar a louça e entramos na sala. Ele estava sentado ali na cadeira e disse: avisei todos vocês que vou para casa hoje. Ali Jesus, adeus. Sentado ali na cadeira de balanço, levantou o voo e creio que seguiram de perto. Aleluia. Lembre-se daquilo que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Seguir o exemplo das pessoas é muito bom, mas somente se elas estão seguindo a Cristo bem de perto.